Olá, meus amados e amadas do signo de Sagitário. Vamos à leitura do mês de novembro para vocês. É uma leitura para Sol, Lua, Júpiter, Vênus e Ascendente em Sagitário. Essa leitura, meus amados e amadas, vamos dar uma olhada qual serão os movimentos na vida de vocês. O que saltar a mesa eu falo. Lembrando que uma leitura coletiva não ressoa com todos. Aquilo que ressoar, gratidão. Pegue somente o que ressoar na sua vida. Lembrando que para ter certeza é uma leitura particular. Vamos lá. Que o coletivo de Sagitário precisa saber sobre o seu mês de novembro. Estamos na reta final já, né? Final do mês. Aí entra dezembro, meus amados. Só festa, não é? E lógico que vocês querem saber como que será esse mês de novembro no amor. Arcanjo Sadapion. Vitória, suas orações foram atendidas, meus amados. Tenha fé. Agora é o momento de ter fé, porque as coisas estão acontecendo. 3 de terra. Poder criativo, reconhecimento pelo trabalho de alta qualidade. Seja um jogador em equipe. Na parte profissional, se vocês estavam com problemas, tem aí reconhecimento público do seu trabalho, da qualidade, de quanto vocês são um excelente profissional. Aprendam a trabalhar em equipe, porém é propriamente de vocês. Esse trabalho em equipe sagitariano é muito movimento. Sagitariano é muito assim, eu falo good vibe, né? Vocês não têm tempo ruim. Vocês precisam cortar algumas amarras com alguma situação da vida de vocês, que pode ser profissional, familiar, amorosa. Corte as cordas, corte as amarras que aprisionam vocês a um estado de estagnação. Vamos lá. E acredito que quando vocês cortarem essas cordas, as coisas realmente acontecem na vida de vocês. Responsabilidade. Assuma a responsabilidade da sua vida. Seja afetiva, profissional, familiar, financeira. Assuma a responsabilidade e não tenham medo. É isso que eles estão falando. Não tenham medo. É um momento de virada na vida de vocês. O mundo, realizações, vocês estão finalizando os ciclos, cortando essas cordas, seja em qual situação da vida de vocês, no aspecto afetivo ou profissional, assumindo a responsabilidade, tem muita realização na sua vida. Vocês podiam ter pedido uma orientação de um mentor espiritual, vocês podem ter pedido algumas situações que elas foram ou estarão sendo atendidas. Apego ao passado. Se tem alguma situação mal resolvida, essa semana vocês precisam entender que se retornar para a vida de vocês é todo um movimento astrológico que precisa ser resolvido. Situações que estão mal resolvidas e vocês precisam deixar ele finalizar. Pode ser no aspecto profissional ou amoroso, ou mesmo familiar, porque o 3 de ouros fala de um momento que vocês estão tendo confiança e segurança para executar a sua vida. Se nós estivermos falando aqui de situações de triângulos amorosos, aqui esse apego no passado, os sagitarianos vão ter que entender o que é o momento de romper a corda. Porque é meio que tá se equilibrando numa situação que não tem mais sustentação ou não terá sustentação se for por amor do passado, e vocês vão ter uma nova visão sobre isso neste mês de novembro. Por isso cortem as amarras. Se for para o novo amor, meus amados, o que eu peço para vocês é soltar situações que eu não quero o passado de volta. Ok, gratidão, universo. Eu abro para o novo e tá tudo certo.
tira essas mágoas, essas amarras de abandono, rejeição, não ter dado certo, porque se vocês ficarem minando, ficar nessa energia, vocês estão minando um novo amor na vida de vocês. E aí vocês não sabem por que não acontece. Então o Cavaleiro de Espada fala que o movimento é muito rápido quando vocês se resolvem para com vocês mesmos, saem de um apego, de uma estrutura que não se realizou como vocês gostariam, e aí sim abre uma comunicação de amor. E aqui é novo amor. Abre, Valete é mensagem. E sempre o mensageiro é algo novo, algo que vocês estão vindo a conhecer ou já conhecem. O eremita quantas vezes vocês perguntaram para Deus nesses últimos tempos? Por que a vida amorosa de vocês não andam? Por que as coisas não saem da estaca zero? Porque vocês precisam fazer essa transformação. Precisam entender que o passado passou, ok? Foi um aprendizado. E aí sim vocês começam a se movimentar para uma nova direção. Estão abertos a este novo amor. Aqui é 10 de paus. Chega de sofrimento, chega de lamentações. Agradeçam todos os aprendizados, independente de ter sido bom ou ruim, porque os movimentos vão começar. 2 de paus invertido quando vocês têm esse entendimento. Saiam desse sofrimento. Não deu certo, a pessoa me rejeitou, a pessoa me largou, tá no outro namoro. Ok. Que vocês podem estar lidando com pessoas ou ter lidado com pessoas de Aquário, Gêmeos ou Libra, que de repente a pessoa não estava na mesma vibe. E tá tudo certo. E aqui agora vocês estão num processo de empoderamento, depois de tanto sofrimento. E aí sim abre uma comunicação para um novo amor. Que daí vocês estão resolvidas, autoconhecimento, sabedoria, ouvir a sua voz interior, a sua intuição. Alguns já estão conversando com essa pessoa, ou já estão iniciando um relacionamento. Força de dedicação e lealdade ao seu ser. Porque aqui também temos uma rainha de ouros, Touro, Virgem, Capricórnio. Pode ser o seu signo forte ou essa pessoa tenha esse signo. Olha que interessante, 7 de espada. Quando eu parar de me auto-sabotar, quando eu parar de ter medo, quando essa torre veio para um crescimento, a minha vida amorosa começa a se movimentar. Ou seja, vocês, rei e rainha de espada, ou seja, vocês vão atrair para perto de vocês uma pessoa que tem compatibilidade, pensa como vocês têm ou terão muitas coisas em comum, é isso. Pode ser através do seu trabalho, 3 de ouros, pode ser a trabalho que vocês conheçam essa pessoa. Pode ser que essa pessoa foi até o seu trabalho, conheceu vocês e de lá as coisas começaram a iniciar. A pessoa vai estar encantada. Então aqui eu vejo que a hora que vocês virarem a chave de alguma situação que ainda está aprisionada ao passado, medos, inseguranças, vocês decolam nesse novo amor, que vai ser equilibrado. Aqui a comparação. Não compare o passado com o presente. Deixe as coisas fluírem naturalmente. O passado não deu certo, ok, gratidão. Que temos um rei e uma rainha de ouros. É alguém que vai querer uma estabilidade e um relacionamento estável com vocês. Um relacionamento duradouro. Tem tudo para formar uma família aqui. Rei de ouro e a rainha de ouro é alguém que tem base sólida. É um relacionamento que pode ser... Tem concretizações. Olha aqui a celebração. Uau! Travou a câmera. Tem celebração para vocês, meus amados e amadas. Então, eu não quero um novo amor. Eu não quero o amor do passado. Eu quero um novo amor. Então, eu me elimino as dores, o que a outra pessoa fez. Porque isso vocês acabam... essa raiva, essa mágoa, eu entendo, a gente entende, só que a gente vive em transformações. Então é como se essa dor
que vocês aí, ai, a pessoa tem que se, sabe? Vocês entenderam o que eu ia falar. E aí, isso retorna para vocês. Então, deseje que a pessoa seja feliz. Deseje, ó, seu embuste, seja feliz. Tem amor, tem alegria, porque aí volta para vocês. Porque tudo que a gente deseja, mesmo pedindo justiça, volta. Então, as palavras têm poder. Então, entendo que quando eu desejo que a outra pessoa se prejudique, automaticamente isso está voltando para mim. Vocês estão entendendo aonde que está esse engodo todo? Deixe a justiça divina na mão de Deus. Na mão de Deus. E aí vocês vão ter alguém compatível à energia de vocês, que aqui está confirmando, é um encontro de almas, que vai se comunicar ou está se comunicando com vocês, e é um amor real, gente, é um amor verdadeiro. Então, aí vocês têm que agradecer por não ter dado certo com a outra pessoa. Olha que louco isso. Agradecer por não ter dado certo. Mas a outra pessoa, provavelmente, vocês ensinaram um ao outro, uma a outra. Independente de ter dado certo ou não. Expresse seu amor. Dê o primeiro passo. Aí é questão de expressar amor a essa nova pessoa que está no caminho de vocês. Abrirem as portas do seu coração e amar sem medo. É isso que eles estão falando. Vamos ver o mantra da semana. Súria, eu sou a paz. Quanto mais em paz vocês estiverem, mais em equilíbrio vocês estarão e mais o retorno do novo amor chegará. Agora vamos lá para quem quer o amor do passado. Gente, eu preciso fazer a leitura para quem quer o amor do passado e para quem não quer. A gente quer ajudar a todos, né? Então vamos lá. Quem quer o amor do passado? Como que está a situação de vocês? Lembrando que eu dou continuidade no canal 2. Pajem de copas. O pajem é alguém pensando, tá pensando muito divino e divina, sobre dar uma iniciativa, vir até vocês. É como se a pessoa ficasse assim, ó, eu estou me segurando para não falar nada de situações amorosas ainda, porque eu ainda preciso resolver uma situação. Eu preciso resolver 10 de espada. Eu preciso finalizar um ciclo. Não foi bacana o que a gente viveu, não foi bacana essa transição de ter idas e vindas, ter ficado com uma outra pessoa, ou ter retornado para alguém do meu passado, assumido e deixado vocês de lado. É mais ou menos isso. O 6 de espada fala que o divino masculino, ele está passando por um processo de transição, porque é ele que tem que desbloquear as amarras que criou entre vocês. É ele que tem que cortar as cordas, literalmente, todo Virgem Capricórnio. Uma situação que é o divino masculino que precisa cortar a corda com alguém, com uma situação, que para poder vir livre, liberto, sem olhar para trás. Então é como se esse rei está numa transição e está passando por um momento de instabilidade. Não tem segurança. Pajem de paus. Por mais que o divino masculino, independente de ser ele ou ela, quer se comunicar com vocês, falta segurança por tudo que eles fizeram. Eles ou elas fizeram na vida de vocês. Mas pensem em vocês constantemente. Vocês estão passando por um processo de cura. Pensa numa reconciliação? Pensa, gente. Aqui tá pensando sim, Aquário, Gêmeos e Libra. Só que essa pessoa dessa vez quer ser justa, ou é vocês entre dois reis ou duas rainhas. Um novo amor, um amor do passado, dá para essa situação. E aí é como se vocês quisessem abrir para um novo amor. Ok, não tem problema nenhum. Mas esperando o passado, entende? E aí vocês ficam meio confusos. Eu me abro para o novo ou eu espero o passado? Vocês têm que fazer o que o seu coração sentir. Ó, a lua e o mago. Teve coisas ocultas aí atrapalhando vocês, tá? A lua e o mago é magia.
teve coisas ocultas que atrapalharam vocês. Manipulação espiritual. Só que isso não é só a... Não é... Ó, vou dar um exemplo bem claro. Ah, o divino e divina tá com outra pessoa porque tá cego, porque tá cega, porque tá macumbado, porque tá... Isso macumba é um instrumento, tá, gente? Tá magiado. Mas não é 100% magia. Tá lá porque quer estar, porque tem alguma coisa para passar. Essa é a realidade. Então, não existe algoz e vítima aqui, mas tem um 10 de ouros entre vocês. Tem um final feliz, tem uma situação para acontecer na vida de vocês que vai trazer uma felicidade. Um 3 de ouros. É como se o divino percebesse algo no ar. É isso. 7 de paus. O divino querendo se defender. Provavelmente tem questões familiares, relacionamentos assumidos, sérios, ou mesmo união, adapta a situação de vocês. Mas o divino, dentro dessa união que eles estão atual, o divino se sente preso. O diabo, por quê? Está aprisionado. Aqui literalmente está aprisionado a magias, mas ele ou ela não são nenhum santo, não. Tem mudança de vida. Meus amados e amadas, trabalhem a virtude, a sabedoria de vocês. Ainda tem alguma dificuldade pelo caminho, que é lógico, desbloquear todas essas energias maléficas. O divino abaixou muito a frequência, a divina abaixou muito a frequência. E aí, o que acontece? Se viveu de uma ilusão aqui, ó. Uma ilusão de um processo de adolescente, um processo de menino, processo de menina, que ia e vinha, porque o Cavaleiro de Copas vai e volta da vida de vocês e da outra parte também. E aí decidiu, de repente, ficar com a outra parte. Por questões de estabilidade, por questões de família, filhos, adapta a situação de vocês. E aí é uma ilusão. Um pajem de copas. Lá tá bem difícil a situação, meus amados e amadas. Então, permita-se que o divino aprenda com essa situação. E vocês, divina feminina, liberte essa codependência emocional para as coisas fluírem na vida de vocês. Uau! Eu vou dar continuidade na leitura do canal 2, que daí eu adentro essa situação mesmo. Aí eu vou um pouquinho mais aprofundar. Aí muitos, uma por favor. Vou pôr aqui, virou na minha mão. Lamória, eu sou a harmonia divina. Mantra da semana, eu sou a harmonia divina. É isso, meus amados. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários. Gratidão, universo. Minha agenda de novembro está aberta.